Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça e misericórdia, ministra, Deus, nos nossos corações. Nós te pedimos mais uma vez. É a Tua voz, ó Deus, que faz a nossa vida ser transformada. É a Tua palavra que procede do Teu trono, Deus, que provoca em nós mudanças, que provoca em nós, ó Deus, arrependimentos, que nos leva à consciência de uma realidade espiritual, a qual nós não podemos ver, ó Deus, com os olhos naturais. Somente o Teu Espírito, ó Deus, pode nos mostrar isso. Então nos mostra, ó Deus, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, inevitável, né? Creio que é inevitável a experiência a qual nós estamos vivendo. É inevitável até não mencionar o assunto, mas os últimos dias têm mexido conosco. O último ano tem mexido conosco e tem mexido com o nosso coração, com as nossas emoções, tem mexido com a nossa vida de uma forma geral, não somente por causa da rotina que mudou, por causa de hábitos novos que nós temos que adaptar, mas nos levou a pensar sobre a vida e até mesmo sobre a vida com Deus. Apesar de haver uma crise financeira, acredite você, tem muitas pessoas gastando quase tudo para realizar um sonho, comprando aquilo que sempre teve vontade, adquirindo aquilo que sempre quis, porque foi suscitado em nós um senso de urgência para a vida. Nós não sabemos, mas esse agravante da pandemia apenas nos trouxe uma percepção a mais, porque a nossa vida é sempre assim. Nós corremos esse risco o tempo todo, mas ela nos fez perceber algo que nos trouxe esse senso de urgência para o coração. Há muitas pessoas correndo atrás assim de sonhos, comprando coisas, fazendo, embora tão pouco restrito, até mesmo viagens que sempre quis fazer e não fizeram, e estão investindo nisso, estão se programando para isso quanto antes, para que dê tempo de aproveitar e de viver uma vida melhor e de desfrutar de algumas regalias e até mesmo de algumas bênçãos dadas por Deus quando nós temos as condições. Há pessoas aí apressando o casamento, há pessoas pensando sobre filhos, há pessoas que mudaram o seu estilo de vida. Agora, de todos os objetivos que você tem na vida, eu quero chamar a atenção para o maior objetivo da sua vida, ou pelo menos deveria ser o maior objetivo da sua vida, que é servir o reino de Deus. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos estar preparados para a vida eterna em todo o tempo. E quando nós abrimos nosso coração para a vontade de Deus, a palavra de Deus, e servimos no reino de Deus, nós estamos alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. E assim nós podemos viver todas as outras coisas que Deus tem nos dado e nos proporcionado.
Se as outras coisas nós estamos desenvolvendo um senso de urgência para viver, porque a vida hoje se tornou mais arriscada, nós temos mais risco com a pandemia ainda em alta. Se nós desenvolvemos esse senso para as coisas naturais ou deste mundo, quanto mais para as coisas celestiais, para uma vida com Deus, para uma vida mais profunda com Deus, para um serviço mais intenso no reino do Senhor. E nós servimos no reino do Senhor quando nós servimos uns aos outros, quando nós servimos os nossos irmãos. Essa é uma característica da natureza criada por Deus, que não é diferente para as nossas vidas, nós que também fomos criados por Deus. A natureza tem uma característica interessante: o sol, ele não brilha para si mesmo. A árvore, ela não come do próprio fruto. O rio não bebe da própria água. As flores não espalham a fragrância para si mesmo. Tudo isso é em prol do outro. O fruto que a árvore produz é para que alimente um pássaro, para que alimente um animal, para que alimente pessoas. O fruto da terra é para alimentar os homens, alimentar todos os seres vivos. Então, se nós pensarmos nessa mesma categoria que é a natureza, com relação às nossas vidas, nós não vivemos só para nós mesmos. Nós devemos viver pelos outros, para os outros, assim como foi a vida de Cristo. Nós temos nele o maior exemplo. Então, se há algo urgente para ser vivido, é o reino do Senhor, é a vontade de Deus para a nossa vida, é se achegar à presença de Deus. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, quantos dias Deus ainda vai nos dar. Quando nós lemos a carta aos Efésios, é interessante, nós já sabemos que os 3 primeiros capítulos é a parte teológica da carta, e depois do capítulo 4 ao capítulo 6 vem a parte prática, o que nós devemos fazer com aquilo que nós lemos na primeira parte, com aquilo que nós aprendemos do apóstolo que escreveu a carta, com aquilo que nós aprendemos no primeiro capítulo, por exemplo, que nos diz que o Pai nos chamou, que o Filho nos redimiu com seu sangue e que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E há um propósito para isso. Então, iniciando aqui o capítulo de número 4, ele vai, logo no primeiro versículo, dizer: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, prisioneiro aqui no caso literalmente, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, a olhar para esse chamado do Senhor, do Pai, e andar conforme o propósito do Senhor. E quando nós partimos aqui do versículo 11, que foi onde nós lemos até o versículo 16, ele nos traz 2 coisas muito importantes aqui para a gente aprender como igreja, ou no mínimo, se a gente já sabe na teoria, para a gente praticar. Como se fosse 2 níveis para a vida espiritual. O primeiro deles é que a igreja é constituída de verdadeiros cristãos que está constantemente crescendo espiritualmente. Esse crescimento é invocado aqui nesse texto, é ministrado no nosso coração como algo que deve acontecer na nossa vida, que deve acontecer para o nosso coração como igreja do Senhor. Então essa ascensão da vida espiritual, ela é necessária, porque diante dos acontecimentos nós temos 2 caminhos: ou nós regredimos na vida espiritual ou nós crescemos na vida espiritual. Porque o fato de nós estagnarmos na vida espiritual já é uma regressão. Porque essa palavra de Deus, ela nos chama a esse crescimento dessa vida espiritual para tornar semelhante a Cristo. E com isso nós vamos adquirindo conhecimento até chegar à estatura perfeita, parecidos com Jesus, parecidos com Cristo. E para ser parecido com Cristo tem que servir aos outros, tem que servir no reino do Senhor. Então é para alcançar maturidade espiritual. A carta nos ensina isso. A segunda coisa que nos ensina é que nós crescemos, mas só crescemos se crescermos juntos. Não tem um crescimento aqui da igreja de forma individual. Cada um cresce de forma individual como ser diante de Deus. Mas como igreja, como corpo, nós crescemos juntos. Porque o nosso crescimento deve contribuir para com a igreja do Senhor, para a edificação do corpo.
não para edificação de si mesmo, mas para edificação de uns para com os outros, de forma que nós ministramos uns sobre os outros. O texto vai nos ensinando aí no versículo 16, falando desse corpo, trazendo essa ilustração, essa metáfora de que nós somos membros e o corpo só é perfeito com todos esses membros e, de preferência, todos os membros em funcionamento. Então, nós temos que viver nesse tempo, mesmo com os desafios que nós estamos enfrentando, nós temos que viver o ensinamento e o aprendizado. Nós ainda temos que crescer espiritualmente, embora nós crescemos, nós damos alguns passos até aqui, nós temos que continuar, prosseguir no conhecimento de Deus e amadurecendo na fé, crescendo espiritualmente, servindo aos irmãos. Nós vamos adquirir essas experiências que vão proporcionar um bem-estar para o próximo, que vai proporcionar evangelho na vida daqueles que estão conosco, daqueles que nós podemos entrar em contato. Como que nós fazemos isso no período que nós estamos vivendo? Bom, o desafio para nós nos dias de hoje é encontrar o caminho. Fazer um novo caminho na mente, fazer um novo caminho no coração. E como que eu chego ao coração do meu irmão se eu não posso nem chamar ele na minha casa para um jantar, para comer uma pizza? Se a gente não pode nesse dia nem fazer um evento, nós não podemos reunir todos os irmãos. Não convém no período que nós estamos vivendo. Como que eu vou encontrar esse caminho? Nós temos que buscar esse crescimento espiritual da parte do Espírito Santo de Deus e encontrar esse meio de abençoar vidas e de continuar abençoando os corações, porque há muitos que têm precisado de uma palavra de oração, têm precisado de um conselho segundo a palavra de Deus, têm precisado de um ensino, têm precisado de um socorro, de um telefonema, de uma mensagem, de um contato, têm necessidade de crescimento espiritual, porque todos os problemas que sobreveio paralisou a sua vida espiritual e a igreja precisa oferecer uma saída para que ele continue crescendo, amadurecendo e conhecendo a Jesus e o Evangelho. É a igreja que tem que encontrar esse caminho. É a igreja que busca ao perdido, é a igreja que vai ao encontro. É a igreja que se preocupa, é a igreja que discipula em qualquer tempo, que prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. E o que nós estamos vivendo nos dá uma ideia de como era nos dias dos apóstolos, que eles viviam o risco de morte o tempo todo, não por um vírus, por uma pandemia, mas por ameaças, por proibições. E isso estimulava os apóstolos a viver intensamente o Evangelho. O versículo de número 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O Deus que distribuiu os dons. Como que nós servimos na igreja? Quando nós colocamos os dons que nós recebemos de Deus a serviço da igreja, a serviço do nosso irmão, a serviço do povo. E os apóstolos, nós podemos observar aqueles que viram Jesus, que andaram com Jesus, esses são os apóstolos. Eles viveram intensamente o Evangelho a ponto de dar a sua própria vida pelo Evangelho. João foi o único que teve morte natural, todos os outros morreram por causa do Evangelho. Morreram decapitados, morreram crucificados, e eles entregaram aquilo que eles receberam de Deus, eles entregaram à igreja primitiva. Eles edificaram a igreja primitiva. Eles abriram o coração e eles viveram intensamente o ministério. Os profetas da mesma forma, aquela revelação que vem do Senhor, segundo a palavra do Senhor, eles entregaram conforme a orientação de Deus. Quando diz aí os evangelistas, aqueles que têm essa habilidade de pregar o Evangelho, de alcançar pessoas, de chegar a pessoas, ser expansivo e usar isso para o reino do Senhor, eles faziam isso naqueles dias de uma forma bem diligente, de uma forma cuidadosa. E para os nossos dias não é diferente. Para que tenhamos crescimento espiritual, a nossa vida precisa ser progressiva.
E eu estou dizendo isso, estou falando sobre esse assunto, algo ministrado ao meu coração, porque, querendo ou não, os dias que nós estamos vivendo nos leva à estagnação espiritual, ou pelo menos tenta nos deixar em um lugar confortável, onde nós temos dificuldade para orar, temos dificuldade para o devocional, temos dificuldade de falar do amor do Senhor, temos dificuldade de enfrentar os problemas, temos dificuldades de enfrentar a vida e até mesmo o ministério, tentando preservar a própria vida, tentando se preservar de tudo, nós vamos encolhendo na vida espiritual e vamos estagnando, e quando a gente vê o nosso coração se esfriou, a fé esfriou, e as pessoas que necessitam estão com fome, com sede de Deus, e às vezes nós não estamos preparados ou não estamos abastecidos o suficiente para oferecer alimento a essas pessoas. Então, Deus chama a nossa atenção para essa continuidade do crescimento espiritual, para esse desenvolvimento da salvação, para esse desenvolvimento da igreja. E não é um ensino apenas acadêmico. Como que a gente ensina alguém a ter uma vida de oração, a se aproximar do Senhor? Quando nós oramos juntos, quando nós ensinamos uma vida mais disciplinar na oração. Como que nós ensinamos a palavra de Deus a alguém? Quando nós oramos juntos, lemos a palavra, explicamos a palavra, falamos do plano eterno de Deus para a vida de todo aquele que crê. Como que nós chegamos a essas pessoas quando nós fazemos esse contato, quando nós nos preocupamos com isso? Então os apóstolos, eles nos deram um exemplo daquilo que nós devemos viver, porque os dias dos apóstolos eram mais difíceis do que os nossos dias. O que eles viveram foi mais difícil do que o que nós estamos vivendo no dia de hoje. É tempos diferentes, tem suas particularidades, mas a vida deles estava mais em risco do que a nossa, apesar do momento a qual nós estamos vivendo. Então o versículo de número 12 vai dizer: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, como que nós alcançamos esse aperfeiçoamento aqui do versículo de número 12, do capítulo 4 da carta aos Efésios? Nós alcançamos com o exercício dos dons. Se o Senhor te deu um dom, todos nós recebemos o dom de Deus, nós devemos exercer esse dom, nós devemos praticar para que haja um aperfeiçoamento dos santos, para que haja desempenho no serviço, para que haja edificação da igreja. Então é através do exercício do dom que a igreja é edificada. E é através do exercício do dom que esse aperfeiçoamento acontece, que esse desempenho acontece. E é interessante porque se nós estamos com dificuldades para avançar como igreja, nós devemos aplicar o nosso coração a essa palavra que nos desafia a romper as barreiras, apesar de tudo, apesar das dificuldades. Desafia o seu coração, desafia o seu ministério, te desafia como pai, como mãe, como marido, como indivíduo, a se entregar mais. Veja bem como que nós somos agraciados por Deus, porque via de regra nós tomamos o caminho contrário. Se as coisas estão mais difíceis, se a vida está um risco maior, nós temos um risco maior de morte, isso deveria nos colocar mais perto ou mais longe de Deus. Se nós estamos correndo um risco maior, nós deveríamos estar mais perto de Deus. Se nós estamos correndo um risco maior, nós deveríamos estar orando mais. Nós deveríamos estar vivendo mais o Evangelho, nós deveríamos estar abandonando aquilo que é temporário ou material, aquilo que é possível, para viver mais tempo na presença de Deus e agradar mais a Deus, porque se a qualquer momento eu posso partir, segundo a vontade do Senhor, então o meu coração deveria se inclinar ainda mais para o Senhor. Mas na tentativa de preservar a vida, nós tomamos o caminho contrário da vontade de Deus e do Evangelho, e às vezes estagnamos a nossa vida espiritual, mas o Senhor nos chama para maturidade. Quando nós lemos esse texto como um todo, você vai perceber que o chamado
esse aperfeiçoamento pode ser traduzido por maturidade espiritual. Que possamos amadurecer a cada dia, em nome de Jesus. Amém? E que nessa carreira cristã você possa preparar outras pessoas para o trabalho do reino. Foi isso que os apóstolos fizeram, por isso a igreja está aqui até os dias de hoje. E foi isso que todos os discípulos fizeram, por isso nós estamos aqui. Os remanescentes, os que permanecem, os que continuam abrindo o coração, os que veem no Senhor a única salvação, os que veem no Senhor a única solução para a sua vida. Não importa aquilo que você tenta se agarrar, nada disso vai trazer segurança a você. Está mais do que provado que a única segurança que nós temos é a bondade do Senhor, é a graça do Senhor, a misericórdia dele derramada sobre a nossa vida, a nossa casa. Tudo que nós podemos fazer, nós já estamos fazendo. No que passa disso, nós dependemos totalmente, exclusivamente de Jesus. E Ele é bom o suficiente para continuar acrescentando nas nossas vidas. Então você deve ensinar a outros, porque você não foi chamado para fazer sozinho. Esse texto aqui, ele diz aqui no plural, o aperfeiçoamento dos santos, para edificação do corpo, dos santos, toda a igreja, todo o povo de Deus, espalhado por Sorocaba, pelo Brasil, pelo estado, pelo mundo, do corpo, todos os santos que formam o corpo de Cristo. Eu acredito aqui que não dá para ignorar um membro do corpo. Não dá para ignorar uma perna quando a perna dói, não é verdade? Não dá para ignorar quando a coluna dói, né, Beto? A coluna dói, o corpo sente. Quando alguém sofre, todos sofrem. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando a perna dói, todo o corpo sofre. Ela manda mensagem para o cérebro. Então a nossa preocupação, ela deve caminhar nesse sentido da vontade do Senhor. E esse aperfeiçoamento, ou pode ser traduzido por maturidade, só vai acontecer quando nós exercitarmos o que nós recebemos do Senhor como dons, e quando nós colocarmos isso a serviço da edificação da igreja. Então Deus deu dons diversos, cada um tem uma habilidade, cada um tem um dom, cada um sabe fazer melhor um serviço, e quando todos nós estamos vivendo isso, nós vamos viver a perfeição, caminhando para a perfeição, porque o versículo de número 13 nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. No início do versículo ele diz, até que todos. Por isso que eu disse lá no início que uma das características da igreja é caminhar junto, crescer junto, amadurecer junto, servir juntos. Não dá para ser igreja de forma individual, dá para ser de Deus, mas você só exerce a paciência quando você está com os outros. Sozinho não é necessário. Você só coloca os dons a serviço quando é para outros, porque geralmente o dom de profeta é para falar com outros. O dom de evangelista aí do versículo 11 é para evangelizar outros. O dom de apóstolo, de pastores, de mestre é para servir outros. O Senhor te serve e você serve aos outros. Por isso, o início do versículo 13 vai nos dizer até que todos cheguemos. É quando nós caminhamos de fato juntos, buscando esse crescimento junto, essa perfeita varonilidade, é o estado do homem completo. O homem completo é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está caminhando para a perfeição. Qual é a medida que ele vai alcançar? Da plenitude de Cristo. Um dia seremos perfeitos em Cristo Jesus. Isso na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos desenvolver, nós devemos alcançar esse estado parecido com Cristo. Nós devemos amadurecer.
Nós devemos ter crescimento espiritual. Nós devemos aplicar a nossa vida a isso e viver de uma forma intensa. Porque eu pergunto para você, qual é o maior objetivo da sua vida no dia de hoje? Diante de tudo que você está vendo e vivendo. Nós falamos lá no início desse senso de urgência, de pessoas que querem alcançar os sonhos, querem alcançar objetivos, mas que o reino do Senhor deve ser o maior e melhor objetivo da sua vida. Sirva melhor, se encha mais do Espírito, seja mais voltado à vontade do Senhor. Qual é o maior objetivo da sua vida no dia de hoje? Cristo é o maior objetivo da sua vida hoje. Ser parecido com Jesus é o maior objetivo da sua vida hoje. Ser cheio do Espírito Santo é o maior objetivo da sua vida hoje. Cuidar de pessoas, falar com pessoas, ministrar da palavra, ministrar do amor, ministrar do serviço na vida de outras pessoas é o maior objetivo para você hoje. Ser hospitaleiro é o maior objetivo para você hoje. Então pense nas coisas lá do alto. Pense naquilo que é eterno, porque o versículo de número 14 nos diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. De certa forma, a carta está nos ensinando só há um jeito de alcançar a maturidade, praticando os dons, para evitar que sejamos como meninos levados de um lado para o outro. Ventos de doutrinas é quando nós acreditamos em uma coisa um dia e depois acreditamos em outra. Firmeza na palavra, na rocha, no evangelho simples e puro de Jesus. Se nós não praticamos os dons, nós somos levados pelos pensamentos que lemos ou assistimos na internet. Tem pessoas que ele acredita no último pregador que ele ouviu. Ele acredita na última mensagem, mas depois ele vai ouvir outro que fala algo um pouco diferente, ele vai acreditar naquele último. Ele está sempre mudando, e quando fala ventos de doutrinas, é como se tivessem crianças em alto mar, dentro de um barco, mas eles não sabem velejar, eles não sabem navegar. Então o vento vai levar para onde quer, porque eles não sabem navegar. É como você dá um balde de tinta, um pincel para cada criança, 3 crianças, e pedir para ele pintar o quarto, ou pintar a sua sala. Vai virar em brincadeira de criança, porque eles não estão preparados para isso. E o que ele está nos ensinando para que você esteja preparado para o crescimento, a maturidade, é o exercício dos dons para a edificação da igreja. Isso vai evitar o estado de meninos agitados de um lado para o outro, e que acredita nas artimanhas, que acredita em discurso de homens que com astúcia induzem ao erro. Quando nós ouvimos de que a igreja não é necessária, ou não é importante congregar, a palavra de Deus nos ensina algo diferente. Onde que você vai exercer os dons, se é necessário exercer os dons, se não for com outras pessoas? Se você viver sozinho, caminhar sozinho, você vai exercer os dons como? Se o dom tem a ver com o outro e não tem a ver com você. Quem é que profetiza para si mesmo? Quem é que unge a própria cabeça? Quem é que diz, eu me curo em nome de Jesus? Geralmente alguém ora por nós. E geralmente a gente ora pelo outro. A gente ora por alguém. Porque essa é a característica do dom. Tem mais a ver com seu irmão do que com você. Tem mais a ver com a edificação da igreja do que... Não é benefício próprio. Por isso, não há dons melhores ou maiores. Há dons diferentes. Toda parte do corpo, todo membro do corpo é importante. A mão não pode dizer, eu não preciso do pé. A palavra de Deus nos ensina isso. O pé não pode dizer, eu não preciso dos olhos, eu ando sozinho. Será? Nós não podemos dizer a qualquer membro, a qualquer órgão do corpo, não preciso de você. A gente pode até caminhar
com dificuldade, mas aqui nós estamos falando de um corpo perfeito. Para que seja perfeito, tem que ser junto à caminhada. Nós podemos ter alguma deficiência no corpo físico e sobreviver? Podemos, mas o corpo de Cristo, ele é perfeito. Todo corpo perfeito funciona perfeitamente, todos os membros, todos os órgãos funcionam, por isso ele está no estado perfeito. Quando há alguma deficiência, você percebe. Então, se não há deficiência no corpo de Cristo, então todos devem estar em perfeito funcionamento. O perfeito funcionamento é o exercício dos dons. Amém? Então esteja firme na palavra da verdade do Evangelho que nos leva para esse crescimento, porque o versículo 15 nos diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Percebe quantas vezes ele fala de aperfeiçoamento? Ele fala de aperfeiçoamento no versículo 13, ele fala desse crescimento aqui no versículo de número 15. Ele fala desse desenvolvimento. Ele repete isso durante esse bloco por várias vezes, porque é um dos focos do texto, crescer no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor. Como que a gente cresce? Seguindo a verdade, que é a palavra, não é a minha, mas é a palavra de Deus, em amor. Por que a verdade em amor? Porque muitos preferem apenas a verdade. Eles escolhem, eu vou ficar só com a verdade. E a verdade sem amor, ela é brutalidade. Já percebeu quando a gente comete o erro de falar uma verdade sem muito tato? Como que a gente erra nisso? Como que a gente fere a pessoa? Por mais que seja verdade, a pessoa sai machucada. E outros preferem só o amor. Tudo é amor. Não, vai dar tudo certo. Não se preocupe. Deus perdoa tudo. Não é bem assim. A verdade precisa ser dita. A palavra de Deus precisa ser pregada. Não é de qualquer forma que nós entramos no reino dos céus. Não é com qualquer vida que nós entramos no reino dos céus. Não é de qualquer jeito que nós servimos. É em verdade e amor. Quando a verdade é acompanhada do amor, ela é proferida, ela é dita de forma que acolhe, de forma que instrui. Então nós não podemos escolher apenas uma parte do Evangelho, apenas aquilo que nos convém ou nos agrada. Tem que ser de uma forma completa para o nosso coração. Aí ele vai dizer que cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Olha como ele nos chama para crescimento, para a evolução da vida espiritual, para se aproximar ainda mais. Que nós possamos aprender com esse tempo que nós estamos vivendo e esse senso de urgência. Então a verdade sem amor, ela se torna brutalidade, mas o amor sem a verdade, ele se torna uma hipocrisia. Já percebeu que quando nós falamos e não fazemos, ninguém dá crédito? A palavra nos mostra que nós não temos crédito quando nós falamos e não vivemos. Por isso que até mesmo o texto que nós lemos da oferta lá de Mateus 23, até para ofertar tem que ter coerência com a vida. Nós fazemos isso em amor, nós fazemos isso porque praticamos a justiça e a misericórdia. Nós não estamos aqui ofertando que seja vida, que seja tempo, que seja financeiro, de qualquer forma para tentar comprar a Deus. Não, nós estamos caminhando com Jesus, nós fazemos isso em adoração ao Senhor, por isso o Senhor recebe como aroma suave, como adoração, porque é em verdade e amor. Em amor. É certo que há níveis de vida espiritual. Talvez cada um aqui esteja num nível da vida espiritual, mas nós temos a plena convicção de que nós devemos caminhar juntos, nós devemos exercer os dons em nome de Jesus. Amém? É um tempo de urgência ministrada no nosso coração. E o versículo 16, para a gente finalizando esse devocional, essa mensagem.
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo, cada um fazendo a sua parte, cooperando com a sua parte, evidenciando o seu dom, exercendo o seu ministério, olhando para o chamado de Cristo. O Senhor tem te chamado para mais perto dele. O Senhor tem te chamado para ser mais ousado. O Senhor tem te chamado para ser mais usado como instrumento de bênção, instrumento de amor, como instrumento de misericórdia. Tudo isso em amor. Não há nada que se compare àquilo que é feito em amor. Quando você exerce em amor, quando você fala em amor, quando você presenteia com amor, quando você dá os parabéns e faz isso com amor, quando a gente servimos ao reino dos céus, servimos aos irmãos e fazemos isso com amor, nosso coração tem uma atmosfera diferente, as palavras ditas com amor têm um tom diferente, as palavras ditas com esse carinho que nós aprendemos do Evangelho, quando nós tratamos com esse amor que nós aprendemos de Cristo, a convivência é diferente, a família é diferente. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, todas as vezes que Deus fala conosco, mesmo quando nos repreende, isso cai tão bem no nosso coração, isso é tão bem recebido pela nossa alma, mesmo quando Deus puxa a nossa orelha, isso é tão agradável de ser ouvido, porque Jesus fala com amor, porque o Espírito Santo de Deus fala com amor. Então, o versículo 16 fala, cada um, para ser bem ajustado, para que haja consolidação, para que haja essa cooperação, esse crescimento, efetuando a edificação da igreja, crescendo espiritualmente, desenvolvendo a vida espiritual, se aproximando de Deus, e todos nós vamos crescer, porque quando um sofre, todos sofrem, mas quando a igreja cresce, todos crescem. Quando Deus manifesta, todos compartilham dessa presença maravilhosa. Quando o céu se abre sobre nós e a graça é derramada, todos nós somos agraciados de uma forma extraordinária, de forma que, quando Deus manifesta num lugar desse, cada um sente de forma pessoal e particular a presença de Deus, porque Deus fala com um de uma forma e fala com outro de outra forma, mas é a mesma presença e Deus falando ao mesmo tempo de formas diferentes. Tanto é que a mesma presença, uns choram, outros cantam, outros dão risadas, outros se encolhem na presença de Deus, outros levantam a mão, glorificam o Senhor, dá glória a Deus. Manifestações diferentes, únicas, como Deus é poderoso e maravilhoso ao falar ao nosso coração a mesma presença, mas Ele manifesta em você e para você de uma forma particular, pessoal, que só você sabe e conhece. Como é gostoso isso, e como é maravilhoso isso. Amém? Hoje é dia das mães, parabéns a todas as mamães. E eu espero que você tenha filhos espirituais. Seja mãe biológica, que já é extraordinário, dom de Deus, mas seja mãe espiritual, adote alguém para você cuidar, para você presentear, para você dar atenção, para você receber bem quando entrar pela porta, para você oferecer ajuda, para você ligar e orar. Seja mãe espiritual, seja pai espiritual, seja irmão, em nome de Jesus. Alguém aqui está desenvolvendo esse senso de urgência para a vida? Alguém percebeu esse sentimento? Isso aconteceu no seu coração, aconteceu na sua casa? Bom, eu preciso colocar algumas coisas em dia, eu preciso colocar a vida em dia, eu preciso viver de uma forma mais intensa essa palavra. Eu preciso do Senhor. Não há nada melhor do que ver a vida
correndo o risco de morte, para definir a prioridade da nossa caminhada. Se você conversar com alguém que está no leito de morte, ele não está lá pensando em coisas secundárias, ele está pensando em família, ele está pensando em perdão, ele está cheio de vontade de fazer aquilo que ele não fez, e tem um monte de coisas que ele vai considerar desnecessária para a sua vida quando ele está naquele estado, porque a vontade de viver é tanta que ele não fala de coisas pequenas, de coisas materiais, ele fala de coisas que têm de fato valor. E eu te pergunto, diante desse senso de urgência para a vida, por acaso em toda a nossa vida não existe esse senso de urgência? Não existia antes da pandemia? Sempre houve. É que às vezes a gente não percebe. A gente não sabe o último, pode ser hoje o nosso último dia. Pode ser daqui a 50 anos o nosso último dia. Nós temos que viver para o Senhor como se fosse o último dia da nossa vida. E se você tivesse apenas mais algumas semanas, como seria? O que você ia deixar de fazer e onde você ia canalizar suas energias, sua força, onde você ia focar a sua vida? Se fosse as últimas semanas, alguém dissesse para você, você tem 4 semanas para viver, o que você faria da sua vida? E eu te pergunto, por que não fazemos então? Se isso é verdade, por que não fazemos então? Começar a olhar para o reino de Deus e dar essa importância, para que a gente invista, gaste o nosso tempo naquilo que de fato é importante, para que a gente possa viver melhor a presença de Deus. Eu estava conversando com os irmãos ontem e eu falei para eles que fiquei assim, gera um pouco de crise na gente quando a gente olha para o ministério de Jesus. Jesus, aos 12 anos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, ele diz, eu vim para fazer as coisas do meu Pai. E Jesus decide isso, afirma isso com 12 anos de idade. E às vezes a gente tem 12 de convertido e ainda não assumiu os dons e o ministério. Tem 20, 30 de convertido e ainda não assumiu algo mais sério no reino e na presença de Deus. Jesus com 12 anos de idade assume. E eu perguntei para eles quantos anos Jesus viveu, quantos anos ele teve. Jesus morreu com 33 anos. Então ele assumiu com 12 e morreu com 33. Ele teve 21 anos entre preparação e intensidade do ministério. Com 33 anos encerra o ministério e a vida de Jesus aqui na terra, e ele cumpriu profundamente o seu ministério. Porque houve intensidade, porque Jesus soube do seu tempo curto de vida e que ele não poderia se envolver naquilo que não é edificante, naquilo que tiraria o seu foco do ministério, pois nós dependemos do sacrifício de Jesus, a salvação que Jesus nos ofereceu. E quanto tempo Jesus viveu intensamente o ministério? 3 anos, 3 anos e meio. Mas ele assume a responsabilidade com 12. E às vezes nós encontramos pessoas que já têm 20, já têm 30 e ainda não assumiu uma vida mais séria com Cristo. Às vezes já tem 20 anos de convertido ou que congrega e ainda não assumiu a proximidade maior com Cristo. Ainda não é intenso no ministério, ainda não é intenso no tempo, ainda não é intenso nessa caminhada com Cristo. Então, olhando para Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele pode nos deixar em crise nesse sentido, com 12 anos. Hoje a gente olha para uma pessoa com 12 anos, a gente vai, é muito criança, a gente vai tratando como criança, e ele fica como criança até os 30, porque o versículo 14 aqui é uma realidade na vida dele, ele fica de um lado para o outro, entre um pensamento e outro, sem firmeza da Bíblia teológica, da rocha que é Cristo. Então olhe para a vida de Jesus e sinta a urgência do ministério, a urgência da vida, a urgência do servir, a urgência dos dons. Onde estão os dons que Deus te deu? Se você os enterrou
Busque em Jesus uma ferramenta para desenterrar esse dom, coloque ele a serviço da igreja, a serviço do reino, a serviço do povo do Senhor, porque ele só serve para o outro, ele não serve para você. Se você tivesse recebido a notícia de que você só tem mais alguns dias para viver, ia mudar muita coisa na sua vida, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que muita coisa ia mudar. Muita coisa você ia deixar para trás. Isso aqui não é importante. Isso aqui não vale a pena o tempo que eu gasto. A coisa mais preciosa que nós temos na carreira da vida terrena é o tempo. Você gasta tempo para ganhar dinheiro, você gasta tempo para comprar um carro, você gasta uma vida para comprar uma casa, financia em 30 anos, já somou? Quanto tempo de vida para você adquirir uma casa própria? Nós, os meros mortais, né? Menos para os ricos, né? Mas a gente que somos meros mortais, a gente passa uma vida inteira para casas. Já parou para pensar quanto tempo de vida você gasta para adquirir alguma coisa? Você quer realizar um sonho, você precisa gastar tempo. Primeiro para ganhar o dinheiro, depois para viver o sonho. É o bem mais precioso da sua vida. Eu quero ter lazer. Não tem como ter lazer se você não tiver tempo para isso. Então, o que você tem que investir para ter lazer? Tempo. Eu quero descansar, precisa de tempo. Eu quero ver minha família. Você precisa de tempo para isso. Tudo você investe tempo. É o bem mais precioso que você tem. Então, faça cortes na sua vida se for necessário e viva aquilo que é essencial e viva a prioridade que é o reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Se você descobrisse que eram os seus últimos dias, e pode ser, hein? Pode ser. Pode ser os meus, pode ser os seus. Então, se aproxime do Senhor, abra o teu coração, viva intensamente, para Deus não fuja daquilo que Deus colocou na sua vida. Se você começar a pensar, enxergar a vida dessa forma, você vai enxergar a vida com urgência, e a maior urgência da sua vida deve ser o reino de Deus, deve ser agradar a Deus. Muita coisa vai mudar na sua vida se você começar a pensar dessa forma. Eu quero nesse momento ministrar a ceia, e eu convido todos aqueles que estão em comunhão com Deus, com a igreja, a participar da ceia conosco, conforme a liberdade que você tem. Nós não proibimos ninguém, a ceia do Senhor, mas a palavra de Deus diz, cada um examine a si mesmo. E esse autoexame não é para nos afastar de Jesus, mas é, muito pelo contrário, para que nós nos arrependemos, venhamos arrepender dos nossos pecados e participar dessa aliança gloriosa e maravilhosa. Então esse texto nos chama para o aperfeiçoamento, perfeita varonilidade, para o crescimento. Esse texto nos chama para avançar, para crescer, para aperfeiçoar, para desenvolver, para melhorar, para alcançar maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando nós sabemos o que Deus tem para nós, sabemos que devemos viver e sabemos onde nós queremos chegar e em quem nós estamos. Isso é maturidade espiritual. Não somos levados de um lado para o outro, nós sabemos o que Deus tem para nós. Nós sabemos do nosso chamado. Nós sabemos que o Senhor tem falado conosco.